Durante todo esse tempo em que eu narro RPG de horror, sempre me deparei com uma pergunta, uma questão, que é: existe horror no RPG? Porque assim, se a gente for parar para analisar friamente, horror e diversão, são coisas totalmente opostas. RPG tá aí para ser uma coisa lúdica, uma coisa divertida, enquanto que horror, acho que todo mundo aqui em algum momento já sentiu esse tipo de sensação, e é uma coisa que a gente não gosta, é uma coisa ruim. Então, como que é possível a gente jogar RPG de horror? Será que existe RPG de horror de fato? Será que é possível horror no RPG? Eu sou Leandro Novo, eu sou narrador de RPG há quase mais de 30 anos e eu gosto de RPG de terror. Nesse canal você vai encontrar dicas sobre narrativas, dicas sobre RPGs de terror, tá? Porque eu acho que o Brasil precisa de um canal desse, a gente precisa de canais que falem sobre RPGs de terror. Eu tenho um paralelo que eu costumo fazer entre filmes de horror e RPGs de horror. Filmes de horror estão aí desde sempre, e eles têm um público muito aficionado por isso, inclusive eu. E com RPG de horror não é diferente. E eu acredito que essa comparação cabe muito bem aqui. Porque quando a gente assiste um filme de terror e a gente fica chocado ou fica impressionado com aquilo, a gente tem uma quebra. O horror, ele quebra alguma coisa. Ele quebra uma expectativa, ele quebra uma zona de conforto, uma zona de segurança. E aí quando o filme termina, a gente acaba tendo uma sensação de reconstrução. A gente confronta o horror, a gente confronta o medo de uma zona de segurança, de uma distância segura. É como se o filme de terror fosse um laboratório, em que a gente está fazendo testes, em que a gente está se deparando com algumas coisas, mas tudo controlado, é um ambiente controlado. Então depois que teve essa quebra, esse choque, quando acaba o filme, a gente tem aquela sensação de reconstrução. Porque no fundo a gente pensa, era só um filme. No fundo a gente sabe que aquilo foi um filme, que aquilo foi ficção, a gente vai se reestruturando depois e tá tudo legal e foi divertido. Acabou sendo uma experiência divertida. Porque, cara, desde quando o mundo é mundo, as pessoas confrontam seus medos de várias formas. A gente tem pessoas que fazem body jump, tem pessoas que saltam de paraquedas, pessoas que fazem mergulhos com tubarões. Existe essa adrenalina, existe essa catarse de você confrontar alguma coisa que te dá medo, e isso acaba sendo uma sensação boa. E a mesma coisa acontece com os jogos de RPG ou filmes de terror, livros de terror, enfim. Tudo que envolve esse mundo do horror e do terror acaba tendo fãs por conta disso. Porque são oportunidades que temos de confrontar o horror. Mas agora vamos puxar esse gancho aí pro RPG, Afinal de contas, esse canal é sobre RPG. Falando sobre RPGs de terror, a gente tem inúmeros, centenas de milhares de RPGs de terror no mercado. O mais famoso deles é chamado de Cthulhu. Temos também Vampiro à Máscara, toda essa linha do mundo das trevas, RPGs de zumbi, de apocalipse zumbi, RPGs de terror é o que não falta. Então assim, se a gente for parar para olhar o que a gente tem no mercado, os livros de RPG de terror que a gente tem no mercado, a resposta é muito simples, é muito rápida. Sim, a gente tem RPG de terror, a gente tem o chamado de Cthulhu, RPG de terror, então existe horror no RPG, certo? Mais ou menos. Eu andei analisando algumas coisas, nesses anos em que eu tô narrando RPG, e eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que existe RPG de horror e existe narrativa de horror. E as duas coisas são totalmente diferentes. Quando a gente fala de RPG de horror, a gente tem um rótulo que é colocado para o mercado. O público que gosta de terror vai procurar por RPG de terror. Legal, eu gosto de terror, eu quero RPG de terror. Então ele vai ter todo esse monte de títulos aí no catálogo. Ah, eu quero RPG de fantasia. Tem lá, RPG de ficção científica, ok, RPG cyberpunk, enfim. Isso são rótulos para identificar e classificar melhor esses jogos no mercado, pro cliente final. Agora, você jogar
um Vampiro à Máscara, que é um RPG de horror, certo? Você vai estar participando de uma sessão que vai te deixar aterrorizado? Não necessariamente. Assim como no inverso também é válido. Você pode acabar jogando uma sessão de horror em Dungeons & Dragons. Por quê? Horror é a forma como a história é contada e não necessariamente o título, o subtítulo que está no livro. Eu lembro que nos anos 90, quando o Vampiro à Máscara veio para o Brasil e foi aquele alvoroço, eu conheci pouquíssimos grupos que jogavam Vampiro à Máscara como terror. A grande maioria das vezes eram personagens que eram super-heróis das trevas. Era muito combate, era muita aventura, era muita missão que o príncipe da cidade dava, né? Vai falar que não, duvido que não era assim. Blade, né? O Blade, cara, isso era o que mais acontecia. Todo mundo jogava Blade quando jogava Vampiro à Máscara. E Blade não é terror, né, cara? É um filme de ação, né? É super-herói. Eu lembro que veio também o Underworld, o Anjos da Noite. São filmes de ação, tem os elementos do horror ali. Tem vampiros, tem lobisomens, tem a cidade gótica e tudo mais. Só que a narrativa é de ação. É a mesma coisa que você pegar Garotos Perdidos, o filme Garotos Perdidos, por exemplo. Ele é classificado como terror para muitas pessoas aí. Só que é uma narrativa descontraída, é filme de sessão da tarde. É um grupo de garotos que acabam caçando os vampiros no final do filme, acabam enfrentando esses vampiros no final do filme. Antes de continuar, eu quero avisar que esse vídeo está sendo patrocinado pela Wolfpack. É uma loja online de camisetas com temas de RPG e você usando o cupom PLAYDARK10, você tem 10% de desconto no carrinho. O link está aqui embaixo, o cupom também, aproveita. São camisetas 100% algodão, estampas exclusivas, tem estampas muito legais, tem estampas de Cthulhu, estampas de Cult, estampas de lobisomem, canecas e muito mais. Confere lá. Então, horror é a narrativa, é a forma como você conta a história. Imagina que você tá jogando D&D, tá? Tá jogando o Dungeons & Dragons lá, tá? É o RPG que eu não gosto muito de comentar nesse canal, porque muita gente já fala sobre Dungeons & Dragons, tá? Mas aqui o exemplo vai ser muito bom. Imagina que você tá jogando esse grupo D&D, o Paladino, o Clérigo, a Ranger, e aí vocês estão entrando numa dungeon, né? Numa masmorra subterrânea, claustrofóbica. Agora, imagina que o mestre do jogo, ele vai estar narrando isso como se fosse uma sessão de horror. Vocês estão naquele túnel escuro, claustrofóbico. Vocês logo veem restos mortais das últimas pessoas que entraram ali. Vocês veem ossos e alguns ratos circulando em cima desses restos. De repente, vocês sentem um cheiro, um miasma terrível vindo do fundo daquele túnel. Aquele túnel escuro. As luzes das suas tochas não são o suficiente para iluminar até o final. Vocês têm apenas alguns palmos de luminosidade à sua frente. E aí vocês começam a ouvir o som de estalos musculares começando a ficar cada vez mais próximos. E esse cheiro, um cheiro de podre, começa a tomar conta de todo o túnel. O cheiro assola vocês como se fosse um fantasma. Vocês começam a ficar quase que sufocados, o estômago revira, a visão de vocês chega a borrar, mas não o suficiente para poupar vocês da visão que começa a surgir. Vocês veem uma massa disforme, uma abominação flutuando no meio desse corredor, um grande olho vermelho, cheio de veias. Ele é circulado por outros olhos menores, cada um de uma cor, e cada um deles pisca. Eles piscam em ritmos diferentes. E uma bocarra com dentes pontiagudos começa a se abrir num sorriso macabro. Isso é uma sessão de D&D. Afinal de contas, temos o grupo de personagens, o monstro, a masmorra,
Só que percebam que o jeito que a narrativa foi feita é de horror. Da mesma forma que você pode narrar Vampiro à Máscara como se fosse um filme do Blade, cheio de combate, cheio de superpoder. Então, horror é abordagem. Pelo menos foi o que eu aprendi com esses anos narrando RPG. E aí, muita gente pergunta, cara, qual que é a dúvida, qual que é a diferença entre horror e terror? Porque a gente tem esses dois nomes, né? Horror é uma coisa, terror é outra fase. Cara, isso aí eu já nem quebro a cabeça mais pensando nisso, sinceramente, tá? Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que cada lugar vai falar que terror é uma coisa, horror é outra. Então assim, eu simplesmente deixei pra lá. Essa é a verdade. Às vezes eu vou usar aqui horror, vou usar terror, mas no final das contas é tudo uma coisa só. É a mesma coisa. Mas eu tenho uma dica que eu vou gravar num outro vídeo, isso daí, de como você usar o horror ou o terror nas suas sessões de RPG. Se vocês estão a fim de ver um vídeo desse, comenta aí embaixo que eu vou gravar para vocês. Pessoal, era isso. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve e, claro, compartilha com aquela galera que você sabe que gosta de RPG de terror, gosta de terror, e a gente se vê numa próxima. Valeu!